Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Ricardo Coelho Nabate e hoje a nossa equipe veio falar sobre dois tipos de unidade de conservação. A primeira delas é a RDS, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e a segunda é a RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. O nosso grupo é composto por 6 alunos: Ricardo Nabate, Tainá Reis, Ana Cartagens, Jennifer Costa, Lívia Meirelles e Amanda Maria. Primeiro, para o início do trabalho, eu vou introduzir um pouco sobre o que é a unidade de conservação. Unidades de conservação são espaços naturais protegidos pelo poder público, e ela é regida pela Lei 9.985, que estabelece vários critérios, normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Bem, ela tem como principal objetivo preservar a natureza, como todas as unidades de conservação, evitando o consumo de forma prejudicial daquele local. Mas dentro desse objetivo central, existem vários outros que mantêm essa unidade de conservação. E dentre eles eu vou citar 5 deles. Primeiro, contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e águas jurisdicionais. Segundo, proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional. Terceiro, contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Quarto, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Quinto, promover a utilização dos princípios e práticas da conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Como já disse, esses só são 5 de vários objetivos dessas unidades de conservação. Bem, a unidade de conservação é guiada por 3 órgãos: o órgão consultivo e deliberativo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. O segundo órgão é o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, MMA. E o terceiro é o órgão executor, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, a ICMBio, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA. Dentro das unidades de conservação, elas possuem 2 grupos: o grupo de proteção integral, e o de unidades de uso sustentável. Bem, a unidade de uso sustentável, como o próprio nome diz, ela vem preservar a natureza, só sendo possível o uso dos recursos naturais de forma indireta. Já nas unidades de proteção integral, são englobados vários grupos, que dentre eles são Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. No caso dessas dois tipos de unidade de conservação, Reserva Biológica. Agora, deixando um pouco de lado a unidade de conservação, vamos falar sobre a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Bom, introduzindo um pouco do que é essa unidade de conservação, ela é a área que abriga uma determinada população, cuja sobrevivência é baseada em exploração sustentável de recursos naturais, diminuindo os danos causados. Agora, Tainá vai continuar falando o que é essa RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Olá, meu nome é Tainá. As RDS, ou Reservas de Desenvolvimento Sustentável, que são territórios naturais habitados por populações tradicionais, que são grupos com culturas diferentes da predominante local, os quais mantêm seu modo de vida intimamente ligado ao meio ambiente, seja através de sua própria organização social, uso de território, entre outros, cuja sobrevivência é baseada na exploração de forma sustentável de recursos naturais, onde o objetivo é fazer com que o ser humano consiga desenvolver suas atividades necessárias de maneira com que não venha a prejudicar ou destruir tais materiais, evitando impactos negativos ao meio ambiente, assim gerando uma melhor qualidade de vida para futuras gerações. Agora, falando sobre o objetivo de sua proteção, podemos dizer que, além da conservação de ecossistemas, é também a exploração de recursos, a visitação, a utilização como fonte de pesquisas científicas e até de iniciativas autorizadas. Toda essa atividade em discussão é pautada na Lei de número 9.985, o decreto de número 4.340, vendo pelo lado do segundo artigo,
que refere-se ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, onde se encontram diversos artigos que visam o bem-estar do meio ambiente, como, por exemplo, citado o artigo de número 2, onde pode-se encontrar uma pauta que fala sobre proteção integral, que é basicamente o que já foi citado quando abordei o tópico de proteção quanto ao meio. Olá, eu sou Ana Beatriz e hoje irei falar sobre o projeto Mar Miruá. Bom, sabemos que a nossa floresta tem uma grande importância para a nossa sobrevivência, como na regulação do clima, como abrigo para a nossa biodiversidade ou na proteção do solo. Ao longo do tempo, os humanos têm explorado de uma maneira exagerada os benefícios que ela propõe, causando grandes impactos ambientais, como por exemplo queimadas, exploração ilegal de madeiras e uso insustentável de recursos naturais. Com isso, em parceria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Urani e seu financiador Fundo Amazônia, foi criado em 2013 o projeto Mar Miruá Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e Unidade de Conservação, também conhecido como BioRec, que será desenvolvido durante 5 anos. Bom, o objetivo desse projeto é reduzir e transformar as práticas que geram desmatamento, degradação ambiental e emissões de gases de efeito estufa dentro das reservas de desenvolvimento sustentável Mar Miruá e Amanã. Para o desenvolvimento desse projeto, foram criadas linhas de atuação, que seriam atividades que ajudarão no desenvolvimento do projeto. São elas: ecologia florestal, educação ambiental, manejo de agroecossistemas, manejo florestal, monitoramento ambiental e proteção ambiental. Estima-se que mais de 13.000 pessoas sejam beneficiadas direta ou indiretamente. O projeto tem vários objetivos, porém podemos citar algumas das suas metas, que são elas: capacitar e assessorar multiplicadores agroflorestais, recuperar áreas degradadas com espécies nativas, implantação de energia solar, experimentação do processo de produção familiar e aumentar a produtividade de áreas abertas para o uso agropecuário. Bom dia, meu nome é Lívia e eu vou falar um pouco sobre o que é RPPN. Bom, o que é RPPN? RPPN é uma reserva particular do patrimônio natural. E o que isso significa? É uma unidade de conservação de domínio privado, gravada com perpetuidade na matrícula do imóvel, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Vale ressaltar que a criação desta unidade de conservação não afeta a titularidade do imóvel. Mas para que as RPPNs são importantes? Bom, elas contribuem para a ampliação das áreas protegidas no país, apresentam índices altamente positivos para a conservação, principalmente se considerada a relação custo-benefício. Elas são facilmente criadas em relação às outras categorias da unidade de conservação. Possibilitam a participação da iniciativa privada no esforço nacional de conservação e também contribuem para a proteção da biodiversidade dos biomas brasileiros. E quais são os benefícios em se criar uma RPPN? Em primeiro, nós vemos o direito de propriedade preservada. Em segundo, nós vemos a isenção do ITR referente à área criada como RPPN. Em terceiro, nós temos a prioridade na análise de projetos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, do MMA. Na quarta, nós vemos a preferência na análise de pedidos de concessão de crédito agrícola, junto às instituições oficiais de crédito para projetos a serem implementados em propriedades que contiveram RPPN em seu perímetro. Quinto, possibilidades de cooperação com entidades privadas e públicas na proteção, gestão e manejo da unidade de conservação. Mas afinal, quem pode criar RPPN? Pessoas físicas ou jurídicas, proprietários de imóveis rurais ou urbanos com potencial para a conservação da natureza.
Em geral, são amostras de áreas com bom grau de preservação. Uma empresa pode criar uma RPPN? Sim, a empresa, enquanto pessoa jurídica, pode criar RPPN em imóvel da sua propriedade. Meu nome é Jennifer Dione Ferreira Costa e eu vou falar sobre quais são as atividades permitidas dentro da RPPN e quais são suas principais características. Bom, as atividades que são permitidas dentro da RPPN são desenvolvimento de pesquisas científicas, visitações como ecoturismo, que são visitações turísticas que respeitam e preservam o equilíbrio do meio ambiente. Elas estimulam também a educação ambiental. Também podem ter visitações recreativas e educacionais, mas todas têm que respeitar as normas que devem presidir na determinada área visitada. Agora, quais são as principais características da RPPN? Elas têm como principal característica a conservação da diversidade biológica. As RPPN são uma unidade de conservação de domínio privado e perpétuo, podendo ser criadas em áreas rurais e urbanas. Não existe tamanho mínimo nem máximo para o estabelecimento de RPPN, mas elas devem apresentar atributo ambiental que justifique sua criação, como a presença da vegetação nativa, que represente o bioma da região. Elas também podem apresentar recursos hídricos, como nascentes e cursos de água. Podem apresentar a mata ciliar, a fauna e a flora. As RPPN são criadas por pessoas físicas ou jurídicas, que são proprietárias de imóveis rurais ou urbanos, com potencial para a conservação da natureza. Outra característica interessante é que elas podem ser doadas, herdadas, hipotecadas, vendidas ou desmembradas, mas elas não deixam de ser uma unidade de conservação particular, apenas com um novo titular, para a qual se transferem todos os ônus e obrigações. A fundamentação legal das unidades de conservação é a Lei 9.985. Sou a aluna Amanda Maria e irei falar sobre um exemplo de reserva particular do patrimônio natural. Um exemplo de reserva particular do patrimônio natural é a Reserva Salto Morato, que está localizada em Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná. Sua área foi adquirida pela Fundação Grupo O Boticário, de proteção à natureza com apoio financeiro da Tenat Conservancy e logo reconhecida como RPPN Federal, aberta a público somente em 1996. 3 anos após, ela foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Sua área é de 2.253 hectares de Mata Atlântica e sua biodiversidade tem como principal característica a grande concentração de aves. Até hoje, foi reconhecida 325 espécies de aves, 36 de répteis, 60 espécies de anfíbios, 57 espécies de peixes e 646 espécies de vegetais vasculares. A RPPN tem grande importância, pois é um instrumento para a conservação no Brasil. Ela contribui para o aumento das áreas protegidas em locais estratégicos, como ecossistemas ameaçados e zonas de amortecimento de unidades de conservação, assim colaborando com a formação de corretores ecológicos e com o aumento da conectividade da paisagem. Então aqui é a Reserva Salto Morato, localizada no norte do Paraná. Vemos aqui que realmente é bem arbórea, o que vem favorecendo a diversidade de organismos vivos, alcançando assim um equilíbrio ecológico.